Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Brabão Assíduo mandou R$7,01. O alto custo de divulgação de Anora no Oscar afeta o discurso do Schumacher sobre o filme ser independente. Obs, futebol paulista é melhor que o do Rio. A gente pode partir do pressuposto de duas maneiras de enxergar isso, tá? Porque Anora foi feito sob uma condição independente. Agora, o que significa ser independente? Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. A gente tem uma ideia na nossa cabeça de que cinema independente é independente do capitalismo. Mas não. O cinema independente é uma prática específica. Uma prática desvinculada de um cinema de escritório. De um cinema de estúdio. E Anora é isso. É um cinema desvinculado da ideia de um cinema de estúdio. De um cinema de escritório. Entende? É mais ou menos isso que significa cinema independente. Não significa de forma alguma ser um cinema independente do capitalismo. Até porque isso nem existe, sobretudo dentro do capitalismo. Tá ligado? E por que eu digo isso? Porque esse dito cinema independente, apesar de sê-lo, ele está vinculado a essas ideias. Afinal, esse diretor, quando ele vai fazer o seu filme, ele não vai ser aquele autor que vai simplesmente, de uma maneira completamente idealizada, fazer o filme da sua maneira, da maneira como ele deseja, etc e tal. Até porque a noção do que é estilo passa também pela historicidade. Tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema, numa aula chamada Do Estilo, onde eu discuto justamente o texto da Susan Sontag sobre isso. Ou seja, quando um diretor emprega determinado estilo na sua obra para entregar essa maneira única de enxergar o mundo, ele também está consciente ou inconscientemente inserido numa historicidade. Historicidade essa que lhe impõe determinadas práticas. Então o Schumacher, quando faz Anora, apesar de fazê-lo enquanto cinema independente, portanto desvinculado da ideia de um cinema de escritório, de estúdio, ele também não está desvinculado do próprio capitalismo e da historicidade onde ele está inserido. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que vender o filme. E é por isso que existem festivais e festivais de filmes independentes. Toronto, Sundance, etc. É um monte de filmes independentes que são feitos com dinheiros razoáveis, inclusive. 4 milhões de dólares é dinheiro pra caralho, né? Mas em comparação com os estúdios é outra coisa. Mas que são filmes que são feitos e que são levados a esses festivais muitas vezes pra conseguir comprador. Conseguir distribuidor. E aí a parada é essa. O Schumacher fez o seu filme. Olha só qual é a diferença. O Schumacher, ele fez o seu filme. A prática do filme é de um filme independente. Só que esse filme ele é comprado por uma distribuidora que vai gastar mais do que o filme foi realizado pra distribuí-lo. Mas aí é outra coisa. É capitalismo. Isso aconteceu lá atrás também, por exemplo, com 12 Homens e uma Sentença. É um filme independente. O Grande Golpe, do Stanley Kubrick, é um filme independente. O próprio Corra, do Jordan Peele, é um filme independente. Mas esses filmes são comprados por grandes distribuidoras que veem naquilo ali um produto possibilitador de gerar receita, sobretudo porque custou muito barato, e taca dinheiro pra ele, nele. Gasta-se mais do que o que foi gastado para realizá-lo. E o Oscar, a campanha para Oscar, é uma campanha de visibilização. É uma campanha de conquista de visibilidade. Então o Oscar, quando a distribuidora de Anora gasta 3, 4 vezes o valor do próprio filme para divulgar na campanha do Oscar, na verdade ele não tá gastando só em campanha, ele tá gastando em divulgação, saca? Usando o Oscar enquanto ferramenta para essa divulgação. Então assim, não deixa de ser independente. Mas o cinema independente não tá destituído de capitalismo. Pós-modernismo mandou R$7. Professor, fale sobre obras que tenham o sentimento nostálgico como plot principal. Cara, é difícil essa pergunta, sabe? O primeiro filme que me vem em mente é o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. E o Woody Allen, na verdade, é um autor que trabalha com muita coisa desses sentimentos nostálgicos. Meia-Noite em Paris, Rosa Púrpura do Cairo. Rosa Púrpura do Cairo tem muito essa noção de uma nostalgia de um momento específico do cinema, mas ainda assim uma nostalgia meio agridoce, porque na verdade ele tá fazendo um filme sobre a crise de 29. E na crise de 29,
foi um momento, inclusive, histórico, que o cinema cresceu muito. Parece contraproducente isso que eu tô falando, né? Mas o cinema, ele se solidificou enquanto entretenimento das massas muito em razão da crise de 29. Por quê? Porque o cinema sempre foi uma arte de consumo barato, tá ligado? Os cinemas, eles eram exibidos em espaços chamados de Nickelodeons, ou seja, você ia ao cinema, pagava um níquel e entrava. E aqui eu tô falando sobre a lógica americana e etc, né? Então, nesse contexto de crise 29, onde as pessoas estavam todas fodidas, mas que precisavam de uma espécie de entretenimento, o cinema foi esse lugar. E aí o Woody Allen, ele faz um filme chamado Rosa Púrpura do Cairo, em que ele fala sobre esse contexto histórico e uma mulher inserida dentro desse contexto, uma mulher que está num casamento de merda, explorada, oprimida dentro de casa por esse marido que é um merda, e ela encontra no cinema essa válvula de escape. Dentro de casa, o marido fudido, o marido opressor, eles fudidos economicamente também, mas na sala do cinema ela encontra a magia, o lugar de escapar da realidade, algo que é também muito vinculado ao cinema de alguma medida, sabe? Sobre tudo o que a gente considera enquanto cinema clássico. Tem aula sobre cinema clássico no Introdução ao Cinema, tem aula sobre cinema como espelho no Introdução ao Cinema também, que a gente discute muito essa noção de se empatizar com aquilo que está em tela, que é um assunto fundamental de Rosa Púrpura do Cairo. Então eu vou citar de maneira mais efusiva aqui para sua pergunta, a Rosa Púrpura do Cairo. Um filme onde há um olhar muito nostálgico para o que era o cinema, apesar de agridoce. Apesar de entender que não é aquele olhar nostálgico de tipo, na minha época era melhor. Não. Era uma época onde o cinema era visto como uma ferramenta de escapar de uma realidade dura, difícil. E o Woody Allen consegue trazer isso muito bem numa comédia romântica onde essa personagem olha pra tela e vê naqueles que estão em tela, enxerga naqueles que estão em tela uma empatia. Enxerga o eu no outro. E aí o Woody Allen dobra a aposta nisso, faz disso algo ainda maior. Maravilhoso. Assistam Rosa Púrpura do Cairo sem saber nada sobre o filme. Não peguem sinopse, nada disso. Só assistam o filme, porque a primeira virada do filme, da primeira pro segundo ato, é maravilhoso por si só. Se você ler alguma coisa, você vai ter spoiler desse primeiro ato, tá? Isso não vai estragar o filme definitivamente, vocês sabem qual é a minha postura com relação a spoiler. Mas se vocês querem ter uma experiência única com relação a isso, assistam sem escutar sobre. Os Fabelmans do Spielberg também é muito assim também. É outro filme nostálgico bem interessante, que discute também cinema nesse lugar. Cine Paradiso, apesar de eu não gostar muito de Cine Paradiso, enfim, são alguns desses filmes. Ian mandou R$7 quando foi estabelecido que os filmes teriam, em média, 2 horas de duração. Foi algo pela indústria americana ou foi uma característica que foi se normalizando? Então, na verdade, a gente tem uma mudança ali no início do cinema, que se configura inclusive como uma morte do cinema. A primeira aula desse mês no Introdução ao Cinema será sobre esse cinema natimorto, ou seja, um cinema que já nasce desacreditado, porque eu não sei se vocês sabem, mas o cinema ele nasce enquanto uma ferramenta que não era acreditada enquanto uma possibilitadora de uma nova linguagem. O cinema ele foi criado e foi visto nesse primeiro momento como uma curiosidade científica, como uma grande brincadeira. Mas conforme foi se desenvolvendo, e aí inúmeros motivos nesse caminho, eu peço para que você se inscreva na Introdução ao Cinema para entender todos esses processos no meio do caminho, ele foi se consolidando enquanto tal, enquanto uma linguagem, etc., formando uma indústria, etc. Isso não acontece só nos Estados Unidos, acontece nos Estados Unidos, na França, na Itália. A Itália faria um Cabiria, por exemplo, em 1914. O Griffith estaria fazendo filme nos Estados Unidos. A França fazendo seus filmes. A Dinamarca fazendo seus filmes já com longas durações. Filmes com mais de 3 horas, 4 horas, 2 horas, enfim. Esse filme já começa a surgir nesse contexto. Agora, o que seria essa padronização, em muitas aspas, da duração de um filme, começa a se intensificar a partir do cinema sonoro, de alguma maneira. E mais especificamente, de maneira mais acentuada, a partir de um carinha chamado Sid Field, que já faz seus livros muito mais pra frente, tá? Não é logo depois do cinema sonoro, não, tá? Mas o Sid Field, ele vai fazer um estudo histórico sobre o cinema hollywoodiano e vai criar uma suposta regra de que os roteiros de filmes americanos deviam ter aproximadamente 2 horas. Então, os textos do Sid Field,
que particularmente acho terríveis, a galera do roteiro adora ler Sid Field, mas particularmente eu acho terrível, são textos padronizadores. São textos que trazem um viés de regra para a construção artística. E são muitas as regras. É a regra da duração dos filmes, é a regra do primeiro, segundo, terceiro ato, esses pontos de virada, que são coisas que até podem ser interessantes para começar a escrever seu roteiro, mas que a maioria das vezes a galera fica presa nisso. A galera fica presa às regras, acreditando que é só essa maneira, a forma correta de se fazer um roteiro, de se escrever sobre um filme. Presa a essas ideias de complexificação de estrutura. Assim, eu posso dizer que a popularização desse conceito de filmes de 2 horas de duração se dá pelo Sid Field. O grande problema nisso tudo é quando nós importamos essas ideias como nossas. Aí caga tudo. Vasco mandou R$7. Professor, quais são os seus filmes portugueses favoritos? Meus filmes favoritos do cinema português são No Quarto de Wanda, do Pedro Costa, Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos, e O Frágil como o Mundo, da Rita Azevedo Gomes. Baita filme também, melodraminha gostoso. Sugiro que me deu com mandou R$7. Professor, você acha que a gente não viu o seu cinismo no programa com Skylab, onde você estava com a camiseta desabotoada, mostrando seu lindo abdômen? Muito Judy Barton. Muito Judy Barton. É isso.